O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 12 de março, estamos na terceira semana da Quaresma. E o Evangelho que a igreja nos oferece é uma palavra que vai tocar fundo no seu coração. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja aqui hoje carregando algo que ninguém vê. Eu falo das noites em que você deitou na cama, fechou os olhos e sentiu um peso no peito que não tem nome, que não tem explicação, que não passa nem com remédio, nem com distração. Dos dias em que você acordou e a primeira coisa que sentiu não foi disposição, não foi esperança, foi um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Um cansaço que nenhum café resolve, que nenhuma noite de sono cura. Das vezes em que você quis gritar, quis pedir ajuda, quis abrir a boca e dizer, eu não estou bem, mas a voz simplesmente não saiu. Das vezes em que você ficou parado, parada, olhando para o nada, sentindo que o mundo inteiro segue em frente e você ficou para trás. Eu falo de você que tem sorrido para todo mundo, que tem dito que está bem quando por dentro está desmoronando, que tem segurado tudo sozinho, sozinha, porque aprendeu desde cedo que reclamar é fraqueza, que chorar é falta de fé, que pedir ajuda é incomodar. Eu falo de você que tem rezado, tem pedido, tem suplicado, de joelhos no quarto na madrugada, com o rosto molhado, e sente que as palavras batem no teto e voltam, que Deus está em silêncio, que o céu está fechado. De você que olha para a sua vida e não reconhece mais quem era, de você que carrega um medo que não sabe explicar, um medo do amanhã, um medo de tentar de novo e se frustrar mais uma vez. Um silêncio que dói mais que qualquer palavra. Se esse é o seu sentimento, este Evangelho não veio por acaso. Ele veio exatamente para você neste exato momento, nesta exata quinta-feira de Quaresma. O Evangelho de hoje nos conta que Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Repare bem nessa cena. Não era qualquer enfermidade, não era uma dor visível, era um silêncio forçado. Havia alguém que não conseguia falar, alguém que tinha algo preso dentro de si, uma voz sufocada, uma verdade engasgada, uma dor que não encontrava saída. E o que Jesus fez? Ele não pediu que essa pessoa fizesse nada, não pediu esforço, não pediu mérito, não pediu que provasse que merecia ser curada. Jesus simplesmente chegou e libertou aquilo que estava preso. A voz voltou, a vida voltou. O que estava calado finalmente pôde se expressar. Agora eu te pergunto, quantas vezes você se sentiu exatamente assim? Quantas vezes você teve algo preso dentro de você, um grito, uma lágrima, uma verdade, um pedido de socorro e não conseguiu colocar para fora? Quantas vezes o medo, a vergonha, a culpa fecharam a sua boca e te deixaram muda diante da vida? Quando tudo em você diz, eu não consigo mais, Deus diz, eu já estou agindo. Quando tudo em você diz, ninguém me escuta, Deus diz, eu ouço até que você não consegue dizer. Esse Evangelho não é só uma história do passado, é uma palavra viva que fala de você, da sua luta, do seu silêncio, da sua dor que ninguém vê, mas que Deus conhece profundamente. Sabe o que mais me toca nessa passagem? É que Jesus não espera a pessoa estar pronta, Ele não espera o momento perfeito, Ele não faz uma lista de condições, Ele não diz, volta quando você tiver mais fé, ou me procura quando você tiver resolvido os seus problemas. Ele entra no meio da situação mais confusa, mais difícil, mais silenciosa e age. O demônio que prendia a voz daquele homem não era só um demônio qualquer, era um demônio que roubava a capacidade de se expressar, de pedir ajuda, de dizer a verdade sobre si mesmo, de clamar por libertação. E quantas pessoas hoje vivem exatamente assim?
presas num silêncio que ninguém entende, presas numa dor que não cabe em palavras, presas num medo que paralisa tudo a vós, o passo, o sonho, a esperança. Deus não olha para você e faz contabilidade dos seus erros. Deus não olha para você e diz: primeiro resolve isso, primeiro melhora aquilo, depois a gente conversa. Deus olha para você do jeito que você está, cansado, ferido, confuso, com medo, cheio de dúvida, cheio de vergonha, e diz: eu entro aí, eu entro no seu silêncio, eu entro na sua escuridão, eu entro num lugar onde você acha que ninguém pode chegar. Quantas vezes você achou que Deus estava longe porque você não sentia nada? Quantas vezes você pensou que a sua oração não tinha valor porque saía sem emoção, sem lágrimas, sem aquela sensação bonita que a gente imagina que toda oração deveria ter? Quantas vezes você se comparou com aquela pessoa que reza com tanta paz, com tanta alegria, e sentiu que a sua fé era menor, que o seu caminho era errado? Mas Deus não precisa das suas condições perfeitas. Ele precisa só da sua porta aberta, mesmo que seja uma porta entreaberta, mesmo que seja uma fresta. Ficar quando ninguém fica, ficar quando a dor é grande demais, ficar quando o silêncio pesa, ficar quando tudo parece perdido, ficar quando a fé é só um fio, ficar, simplesmente ficar. É isso que Deus faz por você, todo dia, toda noite, toda madrugada, sem cobrar nada em troca. Neste momento eu quero te fazer um pedido especial. Se essa palavra está tocando o seu coração, ative o sininho deste canal, acompanhe diariamente o Evangelho com a gente, porque cada dia Deus tem algo novo para te dizer, uma palavra que pode mudar a direção do seu dia inteiro. E eu te peço, escreva nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que precisa dessa palavra hoje. Escreva uma intenção de oração, pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, libertação, cura, esperança. Escreva, porque ninguém deveria atravessar essa quaresma sozinho. Cada nome que aparece aqui se torna uma oração. A gente reza por você e você reza pela gente. É assim que a gente caminha junto, como irmãos e irmãs de fé, mesmo sem se conhecer pessoalmente. A sua presença aqui já faz parte dessa corrente de oração. Eu quero te contar uma história. Dona Marlene Conceição dos Santos, 63 anos, costureira aposentada de Salvador, Bahia. Dona Marlene viveu 37 anos de casamento com o seu Antônio, que era pedreiro e sempre chegava em casa cantando um hino antigo que aprendeu na infância. Quando ele faleceu, há 2 anos, de um infarto repentino numa manhã de sábado, ela me disse que a pior parte não foi a dor da perda. A dor, padre, todo mundo espera, todo mundo te prepara para a dor, mas ninguém te prepara para o silêncio. O silêncio da casa vazia, o silêncio da cadeira desocupada na mesa do jantar, o silêncio do rádio que ele sempre deixava ligado e que agora ficava mudo. Padre, eu ficava na cozinha esperando ele chegar do trabalho, aí eu lembrava que ele não ia mais chegar, e eu queria gritar, mas o grito não saía. Era como se eu tivesse ficado muda por dentro. O corpo funcionava, as pernas andavam, as mãos costuravam, mas a alma tinha perdido a voz. Dona Marlene passou meses assim. Ia à missa no domingo, voltava para casa, sentava na cadeira da sala e ficava olhando para o nada. Os filhos ligavam de São Paulo. Ela dizia que estava bem. As vizinhas passavam para tomar café. Ela sorria e servia bolo de fubá, mas por dentro o silêncio era ensurdecedor. Até que um dia, numa quinta-feira como hoje, ela ouviu esse mesmo evangelho na missa, Jesus expulsando o demônio que era mudo, e alguma coisa se moveu dentro dela. Ela não consegue explicar o que foi. Não foi uma voz do céu, não foi uma visão, não foi um arrepio. Foi como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto que estava fechado há muito tempo.
entrou um vento, entrou uma luz, entrou uma presença. Ela voltou para casa e pela primeira vez em meses chorou. Chorou de verdade, chorou alto, chorou fundo, chorou tudo que estava preso dentro do peito. E enquanto chorava, rezou. E enquanto rezava, sentiu que não estava sozinha. Dona Marlene me disse uma frase que eu nunca esqueci: Padre, eu não voltei a falar porque fiquei forte. Eu voltei a falar porque deixei Deus entrar no meu silêncio. E Ele não me pediu para ser forte, Ele só me pediu para deixar a porta aberta. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de uma janela aberta, de um choro que libertou, de uma presença que curou o silêncio. Agora, eu quero voltar ao Evangelho porque tem algo mais que a gente precisa ouvir com muita atenção. Jesus, depois de libertar o mudo, ouviu algumas pessoas dizendo que Ele fazia aquilo pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Sempre tem alguém que duvida, sempre tem alguém que desqualifica, sempre tem alguém que tenta explicar a ação de Deus de outro jeito, que reduz o milagre à coincidência, que transforma a graça em acaso. Mas Jesus respondeu com firmeza: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. E depois disse algo ainda mais poderoso: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou até vós. Repare bem, não diz o reino de Deus vai chegar um dia, não diz o reino de Deus está a caminho, diz chegou até vós. Já chegou, já está aqui, já está agindo, não no futuro, não quando as condições forem ideais, agora. E Jesus continua com uma imagem muito forte: quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega alguém mais forte e o vence, tira-lhe as armas em que confiava e reparte os seus bens. Você entendeu o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que existe algo que te prende, existe algo que guarda a sua dor como se fosse propriedade, que mantém o seu medo no lugar, que não deixa a sua voz sair, que tranca a porta do seu coração por dentro. Pode ser a culpa que você carrega há anos, daquilo que ninguém sabe, daquilo que você nunca contou. Pode ser a vergonha de algo que aconteceu e que marcou a sua história. Pode ser o medo de ser julgado se abrir o coração. Pode ser a solidão que virou companhia tão constante que você já nem percebe mais. Pode ser aquela voz interior que repete dia e noite: você não merece, você não é suficiente, você não vai conseguir, você está sozinho. Mas Jesus é mais forte que o seu medo, mais forte que a sua culpa, mais forte que a vergonha, mais forte que o silêncio que te sufoca. E Ele não vem com violência, não vem com cobrança, não vem com lista de exigências. Ele vem com presença, Ele vem com ternura, Ele vem com o dedo de Deus, que é o mesmo dedo que escreveu na areia quando queriam apedrejar a mulher, que é o mesmo dedo que tocou os olhos do cego, que é o mesmo dedo que se estendeu para Pedro quando ele estava afundando no mar. Receber Jesus é um gesto simples, não precisa de grandes preparações, não precisa de grandes promessas, não precisa de grandes resoluções. É dizer: entra, mesmo que eu não esteja pronto. Entra, mesmo que a casa esteja bagunçada. Entra, mesmo que eu não saiba te receber direito. Entra, porque eu cansei de tentar sozinho, cansei de fingir que dou conta. O começo não vem de você, o começo vem de Deus. A libertação não nasce do seu esforço, nasce da presença dEle na sua fraqueza. E isso muda tudo, porque quando o começo vem de Deus, você não precisa ter forças, você não precisa ter respostas, você não precisa ter um plano perfeito, você só precisa deixar a porta aberta. Só uma fresta já basta.
E eu quero te falar sobre algo que talvez você não tenha percebido. Ao longo dessa quaresma, ao longo desses dias que passaram desde a quarta-feira de cinzas, ao longo dessas semanas em que você lutou, rezou, chorou e continuou caminhando, Deus tem derramado graça sobre graça na sua vida. Talvez você não tenha reconhecido, talvez você tenha olhado para trás e visto só as dificuldades, só os problemas, só as contas que não fecham, só as noites mal dormidas, só as lágrimas, só os medos. Mas eu te pergunto com todo carinho, você está aqui, não está? Você chegou até este momento, você não desistiu, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender nada, você está aqui ouvindo essa palavra. Isso é graça. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu, forças para levantar da cama num dia em que tudo dentro de você dizia para ficar deitado, forças para sorrir quando por dentro estava despedaçado, forças para continuar rezando mesmo sem sentir absolutamente nada, forças para cuidar de alguém quando você mesmo precisava de cuidado, forças para não desistir quando tudo apontava para o fim. Essa é a graça que sustenta. Não é a graça dos grandes momentos, dos aplausos, das vitórias visíveis, é a graça silenciosa, a graça que te segurou quando você achou que ia cair, a graça que não fez barulho, mas esteve ali firme, constante, fiel. Deus não dá uma graça e para, Deus dá graça sobre graça, camada sobre camada, dia após dia, como quem coloca um cobertor sobre alguém que está com frio na madrugada e nem percebe, como quem segura a mão de alguém que dorme e não sabe que está sendo cuidado, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você acha que está sozinho, mesmo quando o silêncio é tudo que você escuta. A graça de Deus é maior que qualquer dor que você carrega. Neste momento, eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense na quaresma como um grande projeto espiritual que você precisa cumprir à risca. Não pense no que falta, no que você não fez, no que deveria ter feito e não fez. Não se compare com ninguém. Pense só neste momento, agora, aqui, você e Deus, nada mais. E faça uma oração simples, com as suas palavras, do seu jeito, sem medo de errar. Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra no meu silêncio, entra nos lugares que eu escondi de todo mundo, entra onde eu não tive coragem de te deixar entrar antes, entra nas feridas que eu cobri com um sorriso, entra na solidão que eu disfarço de independência. Eu não sei rezar bonito, eu não sei dizer as palavras certas, mas eu estou aqui, e isso é tudo que eu tenho para te oferecer. Isso já é oração, isso já é fé. Você não precisa de mais nada, não precisa de palavras elaboradas, não precisa de emoções fortes. A sua presença aqui já é resposta ao chamado de Deus. E Deus vê quem escreveu nos comentários. E Deus vê quem ficou em silêncio, assistindo, calado, calada, com o coração apertado, sem coragem de escrever nada, mas com a alma inteira voltada para Ele. Ele vê você também. Ele conhece o seu nome, Ele conhece a sua dor. Ele conhece cada lágrima que você segurou para ninguém ver. Antes de terminar, eu quero te dizer uma coisa com todo o meu coração. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Você enfrentou coisas que ninguém viu. Você carregou pesos que ninguém ajudou a carregar. Você sorriu quando queria chorar. Você cuidou de outros quando precisava de cuidado. E você ainda está aqui. Isso já é muito. Isso já é prova de que a graça de Deus está agindo na sua vida, mesmo nos dias mais escuros, mesmo nas noites mais longas, mesmo no silêncio mais profundo. O Evangelho de hoje nos lembra
que Jesus é mais forte que tudo aquilo que te prende, mais forte que o medo, mais forte que o silêncio, mais forte que a solidão, mais forte que a culpa, mais forte que a vergonha. E Ele não veio para te cobrar, não veio para te julgar, veio para te libertar, veio para devolver a sua voz, veio para te mostrar que o reino de Deus já chegou até você, não amanhã, não quando você merecer, não quando você for perfeito, mas agora, hoje, nesta quinta-feira de Quaresma, do jeito que você está. Eu te peço, escreva nos comentários o seu nome e uma intenção de oração para essa Quaresma. Pode ser uma palavra: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, libertação, recomeço, perdão, luz. Escreva o nome de alguém que precisa dessa palavra: mãe, pai, filho, filha, esposo, esposa, amigo, vizinho. Coloque aqui, porque cada nome vira oração e cada oração sobe como incenso diante de Deus. A gente forma aqui uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente. Uma família que reza junto, que chora junto, que espera junto, que acredita junto. Uma comunidade de fé que se sustenta pela oração e pela presença. E amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã tem mais uma palavra. Amanhã tem mais um evangelho. Amanhã tem mais um encontro com esse Deus que não desiste de você. Não importa como foi o seu dia hoje. Não importa se você chorou, se você sorriu, se você ficou em silêncio, se você sentiu medo, se você sentiu paz. Amanhã a gente se encontra de novo, com a mesma fé, com a mesma esperança, com o mesmo amor. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera com a mesma ternura de sempre, com a mesma paciência infinita, com o mesmo amor que não cansa, que não desiste, que não se cansa de recomeçar sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.